Então vamos nos preparar para este santo culto. Coloque as suas mãos sobre o coração, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Amado Jesus, diante da Tua maravilhosa presença, nos colocamos nesta manhã, querendo aprender mais contigo. Com Tu que conhece todas as coisas, que sabe de tudo e que nada lhe é encoberto. Queremos aproximar de Ti, Pai, com humildade, reconhecendo quem nós somos, humanos, falhos e pecadores. Olha para dentro de cada um de nós e vê se há em nós algum caminho mau, algo que nós até consideramos certo, porém o Senhor sabe que não é, que temos até uma autoestima, falamos, mas eu sou desse jeito. E o Senhor deseja transformar a gente, nos transformar e nos mudar, Pai. Tirar aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos realmente impede de avançar. Olha para dentro de cada um de nós, Pai. Não queremos que o Senhor entre em nossa casa e fique como um mero convidado, como foi na casa da Marta, porque a Maria recebeu bem o Senhor em casa. Ela ficou aos teus pés, ouvindo as tuas palavras, ouvindo aquilo que o Senhor estava dizendo. Porque a Marta também te recebeu. A Bíblia diz isso. Só que a diferença está na forma como elas te trataram. E às vezes podemos estar aqui, na igreja, buscando talvez até entre aspas, mas com o coração longe, distante, pensando na morte da bezerra e sei lá mais quantas 500 coisas diferentes, pensando no que eu vou fazer quando eu sair daqui. Essas coisas eu posso ver depois. O que eu não posso é perder a oportunidade, pois o Senhor me ensina que nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo ainda, enquanto ainda podemos achar o Senhor. E o tempo é agora. O tempo é agora, Jesus. Então olha para dentro de nós. Olha para dentro de cada um de nós, Jesus. Porque o Senhor diz sua palavra: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vocês todos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão eles que verão a Deus. Então limpa o nosso coração, Pai. Nos ajude essa manhã a manter os nossos corações limpos, preparados para te receber, Jesus. Que possamos tirar tudo aquilo que nos impede, Pai. Porque existem coisas que quem tirará é o Senhor. Mas tem coisas que somos nós que temos que tirar, segundo a luz da Tua palavra que o Senhor nos dá, Pai. Então venha, Pai, sobre nós. Ou porque a Tua palavra também diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A salvação da família começa pela gente. O Senhor deixou o caminho claro. É como está no texto, é como está na tua palavra. Creia, você, filho, filha, no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você primeiro e depois a sua casa.
E nós temos que crer, Pai. Pai, então abra os nossos corações. Transforma-nos, Pai, nos prepara, porque queremos crer, Pai. Queremos ter a fé necessária para viver aquilo que o Senhor tem plantado em nossos corações, Pai. O que nos atrapalha muitas vezes é a falta de fé, é a falta de crer, é a falta de perseverar na palavra, como o escritor de Hebreus fala, que nós vamos colher a nosso tempo, no tempo certo, ao tempo que o Senhor determinou, se não houvermos desfalecido. Tem pessoas que trabalham bem, Pai, na fé, oram, determinam, creem, mas depois desanimam. E às vezes estava pertinho de colher, às vezes estava pertinho de conseguir alcançar a coisa, mas ela desfaleceu no meio da caminhada. O bom de ter o Senhor conosco é que o Senhor nunca nos deixa, Pai. Diferente das pessoas que julgam com facilidade e falam o que não devem, falam sem pensar, o Senhor não é assim, Pai. O Senhor é como quando Pedro estava afundando nas águas, porque duvidou. O Senhor foi quando ele te chamava: socorre-me, Jesus, estendendo-lhe a mão e trazendo ele de volta à tona, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? O Senhor sabia que se ele continuasse crendo, ele ia conseguir. Mas o Senhor ainda é esse Deus, que quando clamamos ao Senhor, Tu estendes as Suas mãos e nos salva, e nos socorre, e nos sustenta com mão forte, com mão poderosa. Aleluias. Nada poderá nos afastar do amor de Deus, disse Paulo. Ou melhor, disse o Senhor através do Paulo. Porque Paulo ali estava inspirado pelo Senhor quando escreveu esse texto importante. Nada pode nos separar do amor dele, igreja. Nada pode nos separar do amor dele. Ou então clame, busque a ele, se envolva com ele nessa manhã. Não é uma quarta-feira, a última quarta-feira do mês de fevereiro. Não é a última quarta-feira, dia 26. Não. É um dia especial, onde você saiu da sua casa, da sua residência, do seu lar, e você veio até aqui. Para quê? Para buscar e encontrar Deus. Porque você veio para buscar e encontrar o Senhor. Porque você quer encontrá-lo, porque você precisa encontrá-lo, porque você necessita encontrá-lo, porque Ele é a força da nossa vida, Ele é a nossa salvação, o motivo da nossa alegria. Ele é o Deus que nos traz a vida e a vida com abundância, mesmo sem nós merecermos um grão sequer, porque não é por merecimentos, não é porque eu sou muito bacana, porque eu sou muito bonzinho, porque eu dou dízimos altos, ofertas maravilhosas, porque eu sou membro da Igreja da Graça há 20 anos, não é por esse motivo. Nós não merecíamos, mas Ele estendeu o manto do seu amor maravilhoso para a gente. Pai, queremos que esse manto também seja estendido para os nossos. Queremos que os nossos possam provar e ver como o Senhor é bom verdadeiramente, como a sua bondade ela é infinita, como o seu amor, Pai amado, é imensurável, Pai. Como o salmista escreveu em seu salmo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e isso é a razão de nós não sermos consumidos pela sua justiça, Pai. Pai amado, porque somos pecadores, falhos, Pai. Jesus, mas a sua misericórdia é maravilhosa e linda, ela se estende, Pai, nos dando uma nova chance, como o Senhor enviou uma nova chance para a cidade de Nínive, que eram homens terríveis e violentos, malignos até, mas o Senhor enviou, Pai amado, a misericórdia na forma de um homem chamado, Pai amado, Jonas, um homem que tentou fugir, mas o Senhor não deixou ele fugir, porque ele não poderia fugir da sua vontade. A sua vontade era que o evangelho fosse pregado, a palavra fosse pregada. Naquela época não era evangelho, naquela época era a palavra,
a palavra fosse pregada até eles e eles se arrependeriam, e o Senhor não tivesse que executar o juízo que estaria por vir, porque se eles não se arrependessem, sim, o Senhor mandaria o juízo. E foi o que aconteceu depois. Na geração depois daquela de Nínive, o povo também não se arrependeu, continuou no pecado, e infelizmente sobreveio sobre os ninivitas, depois daquela geração, o juízo de Deus. Mas o Senhor queria trazer a salvação e misericórdia para aquela geração de Nínive. Oh, Pai amado, o Senhor enviou, Pai. Oh, Pai, então envia essa misericórdia para os nossos queridos. É o marido da irmã, é a esposa do rapaz, é o pai, a mãe, o genro, a nora, só o sobrinho, o ente querido, Pai, que vive uma vida de derrota, de fracasso, de pecado, uma vida até mesmo de soberba, talvez, se achando a última bolacha do pacote, se achando o bam, e às vezes está num caminho, Pai amado, que não consegue enxergar, que há um buraco enorme na frente dele, Pai, de destruição, de derrota. Ah, mas Tu és a nossa luz, a nossa lâmpada, Pai, e então Jesus visita nossa casa, mas a coisa começa pela gente. Então entra na gente primeiro, transforma a gente primeiro, cura a gente primeiro, santifica a gente primeiro, Pai, para que só possa fazer a Tua vontade, porque nessa passagem que virou a promessa da família, o Senhor entrou primeiro na vida do carcereiro, para depois entrar na casa do carcereiro, e com Paulo e com Silas ali, pregando a palavra para a família do carcereiro, por carcereiro, depois batizando o carcereiro e a família do carcereiro, e eles celebrando a fé juntos, Pai. O Senhor entrou primeiro na casa, na vida do carcereiro, Pai. Então entra na nossa casa, entra na nossa vida, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos erros, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Queremos Tua misericórdia, queremos Tua compaixão, Teu amor, Pai. Ah, Jesus, nos ajuda a caminharmos na fé, a praticarmos o que o Senhor nos ensina, Pai. Ainda que o mar de adversidades tente nos derrubar, que nós possamos permanecer firmes, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da nossa salvação, não temos outro não, Jesus. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas, como Ele fez com Pedro. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. E se o mar me submergir, a Tua mão
respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluias, 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 aleluias. E tu és Jesus, tu és o nosso Deus, tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Deus da nossa casa, o Deus da nossa vida, da nossa família. Então, Jesus, fique à vontade, te pedimos, pode entrar, fica à vontade para ficar em nossa casa e fazer morada, fica à vontade para tirar o que tiver que tirar e colocar o que tiver que colocar, para fazer a obra maravilhosa que só tu sabes fazer, Pai, a obra que eu não tenho capacidade de fazer, mas que o Senhor tem, Pai. Eu sempre gosto de citar isso, porque não foi a Gina, minha mãe, que me trouxe para a igreja, não. Quem me trouxe para a igreja foi o Senhor. Ela orou, ela intercedeu, ela buscou, com certeza. Mas quem me trouxe para dentro da casa do Senhor foi tu, Jesus. Foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me convocou, foi o Senhor que eu senti na porta da igreja, me chamando para entrar. Não foi a minha mãe falando que você vai querer entrar, não foi aquele obreiro que estava na porta. Eu sei que eu estou falando, Pai. Eu sei porque eu nem era crente na época, mas eu senti o teu calor no meu coração me convidando. E a tua palavra diz isso, o Senhor Jesus falou isso. Ninguém virá a mim se o Pai não o trouxer. Então as pessoas que vêm, Pai, foi porque o Senhor a trouxe. Então, Jesus, faz a tua obra, faz o teu querer. Não queremos te apressar, não queremos, Pai amado, te apressar, Senhor, porque o Senhor sabe o tempo certo, o melhor modo, a melhor maneira, a forma como o Senhor vai fazer para aquele familiar se converter, para aquele ente querido, Pai amado, cair aos teus pés, Pai, porque foi assim que o Senhor fez com a gente. O Senhor nos trouxe, nos atraiu com os seus laços de amor, Pai, e também vai atrair os nossos. Mas às vezes ficamos ansiosos, ficamos muito ansiosinhos, Pai, e a ansiedade é perigosa. Porque quando estamos ansiosos, Pai, nós começamos a querer fazer as coisas do nosso jeito. É por isso que o Senhor inspirou o Pai amado Paulo outra vez, escrevendo uma carta para uma das igrejas, se não me engano foi a de Filipenses, dizendo: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele quem cuida de vocês. Nós temos que lançar sobre Jesus tudo isso, igreja. Lançar sobre ele as preocupações, lançar sobre ele as ansiedades, a todo tipo de coisa que vem sobre a gente, porque quem cuida de nós no final das contas é Jesus. Ele nos cuida, Ele cuida da gente, Ele cuidou da gente na madrugada. Quantos livramentos, quantas situações Ele nos poupou, quantas situações Ele nos deixou passar, mas nos dando a vitória já para conseguir vencer aquilo ali e ser mais uma vitória para a glória de Deus. Quem cuida de nós é Jesus, quem cuida de nós é Deus. Então não fica se remoendo com ansiedade, preocupação, esquentando a cabeça. Lança sobre Jesus, leva até Ele a coisa. Não fica afundando na fé, não fica naufragando na fé com dúvidas, com um monte de coisa, como aconteceu com Paulo, com Pedro, para dizer nessa parte, quando ele duvidou no coração dele, começou a afundar. Não faz isso não, filho, não faz isso não, filha. Lança sobre Jesus, fala tudo com Ele, não vá naufragando não. Se sentir que está naufragando, clama a Ele, pede a Ele, chama a Ele, que Ele vai te atender, Ele vai te responder, Ele vai te
te auxiliar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus fazia isso. A Bíblia fala no livro de Hebreus que Jesus orava, clamava com orações e súplicas e Deus o atendia. E a Bíblia diz que Jesus, ele é extremamente apto para nos socorrer, para nos ajudar, para interceder por nós, para nos socorrer. Ele é o nosso Deus. Então coloca diante dele, coloca tudo diante dele em nome de Jesus. Entra, Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra na nossa família, entra no nosso lar. Faz a tua vontade, mexe onde tiver que mexer. É o que te pedimos, é o que queremos, é o que desejamos, Pai, porque a tua vontade ela é perfeita e agradável, a tua vontade ela é boa de verdade. Só tu conhece todas as coisas, Deus maravilhoso da nossa salvação. Tu és, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele é sempre, sempre será. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. Tu és meu dono, minha paixão, Minha canção minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Levante as suas mãos para dizer aleluia, Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Diga graças a Deus. Aplaudir a Jesus bem forte para Ele. Bom dia, igreja. Bem-vindos, podem sentar. Bem-vindos à casa de Deus. E que Deus abençoe você e toda a sua família, porque Deus é bom. Amém? Ele é bom, foi Ele que nos trouxe e Ele também que vai falar ao nosso coração e vai nos abençoar. Uma coisa importante, irmãos, é sempre ter esse contato com a palavra de Deus, todos os dias, porque a palavra de Deus ela tem um poder, e é sobre isso que eu vou falar com vocês, que se a gente der atenção a ela, ela tem o mesmo poder, Deus disse. Vamos pegar aqui, Isaías, capítulo 55. Ela tem o mesmo poder, esse poder de dar forças. Uma terra seca, ela não vai conseguir produzir. Mas se ela for regada pela chuva, olha o que diz. Isaías 55, 10. 55, 10. Ele diz assim, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem brotar. E o que mais? Dar a semente ao semeador. E o que mais que ela faz? Pão para comer. Então ele disse que a terra sozinha, ela não produz. Ela precisa de algo que venha do céu. Ela precisa de chuva. Quando vem aquela terra que não ia produzir nada, ela começa a produzir. Começam as
as sementes começam a brotar e o semeador começa a se alegrar porque ele plantou para colher, e diz a palavra que dali ele tira o pão dele para comer. A terra só com a semente, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes o nosso coração, que é essa terra, ele já tem a semente, mas às vezes está numa sequidão insensível, ele não está, sabe, aquele fluir da presença de Deus. A gente vem para o culto, e como é bom vir ao culto, né? Ou ir ao culto. Nós chegamos, aí ficamos escorados pelas paredes, olhando repetidamente no relógio. Não estou dizendo que alguém fez isso não, mas às vezes a pessoa está muito agoniada, está ali, mas está pensando 300 mil coisas. Não, você vem e deixa a semente que está dentro de você, ela ser regada. Regada pelo quê, pastor? Por um coração desejoso da presença de Deus. A palavra de Deus dentro de nós, e isso está lá na parábola do semeador, ela pode ser infrutífera. Como que pode, né? Uma palavra tão poderosa e não produzir nada. E quando é que isso acontece? Quando o nosso coração, ele está espinhoso, rochoso, cheio de pedras, ou muitas vezes, quando ele é simplesmente terra rasa. Se você colocar uma semente numa terra rasa, o que vai acontecer? Ela vai começar a crescer um pouquinho, se der tempo. Senão alguém vai passar ali e vai pisar, porque terra rasa todo mundo pisa. E aquela semente que é tão poderosa, ela não vai germinar, não vai crescer, não vai produzir. Nós temos que receber no nosso coração, onde a semente foi plantada, foi semeada, receber esse derramar de Deus, abrir a alma diante de Deus, mas falar mesmo com Deus. Senhor, eu sou teu filho, eu tenho a tua palavra, mas ela não está produzindo dentro de mim. Ultimamente eu tenho andado triste, cabisbaixo. Alguns não é triste, mas é muito nervoso. Eu tenho andado assim uma pilha, eu tenho andado de uma forma que até eu estou me estranhando. O que é isso? Se eu tenho a semente da palavra de Deus, não era para estar assim. Mas por que muitas vezes fica? Porque a terra está seca. Eu não estou me quebrantando diante de Deus. Eu não estou me humilhando diante de Deus. De vez em quando até estou achando que eu sou meio que o dono da razão, que afinal de contas eu já sou adulto e eu sei bem o que eu faço, né? Quando na verdade só quem sabe mesmo é Deus, né? Porque Deus sabe o que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem, e Ele sabe tudo que ainda vai acontecer. E às vezes a gente está querendo seguir num caminho que é um caminho que lá na frente Deus sabe que não vai dar certo. E nós não temos que reclamar ou ficar murmurando, foi a mensagem do domingo, né? Ou ficar murmurando porque alguma coisa não aconteceu como a gente queria. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Às vezes a gente quer que uma coisa aconteça e que aconteça para ontem, né? E não aconteceu. E agora? Agora você tem duas opções. Eu tenho duas opções. Continuar confiando em Deus e deixar a chuva dele regar minha terra, ou então fechar o coração e virar uma terra seca. Diga, Deus me livre, né? Eu vou abrir o coração e deixa Deus mandar.
E como que ele vai mandar essa chuva? Está no versículo seguinte, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará, como a chuva não volta, ela não voltará para mim vazia. Olha o que diz ainda. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que para que Deus manda a chuva? Ele manda a chuva para regar a terra, para fazer brotar a semente e para o semeador se alegrar na colheita que ele vai ter. Para que Deus me deu a palavra dele? Para a mesma coisa. Ela veio com uma função, ela veio com uma ideia, ela veio com um propósito. E o propósito é, quando ela chega no meu coração, ela fazer dentro de mim, irmão, um crescimento extraordinário. Onde plantou uma sementinha, duas, brotar ali, crescer e dar muito fruto e muito mais semente. Amém? É o que Deus quer. Mas se eu sou, irmão, uma terra seca, se eu sou uma terra fechada, se eu não abro a minha alma diante de Deus, aí essa terra fica infrutífera e Deus não quer. Deus quer que todos nós, em tudo que nós fazemos, Deus quer que cada um de nós se realize. Deus quer ver a nossa, ele disse aqui, prosperará naquilo que a enviei. Vou repetir, só citar o versículo 10. Ele disse que assim como a chuva e a neve descem e não voltam, mas fazem brotar a semente, regam a terra e dá mais semente para o semeador e pão para ele comer, assim a palavra que sai da boca de Deus, olha que bonito, irmão. Deus está falando com você hoje, porque se Ele estiver falando, Deus está lhe dando hoje condições de você prosperar, Ele disse, de você se levantar, de você ter o pão para comer, o alimento, não só o material, mas o espiritual, para você também ter semente para distribuir e plantar em tanta terra que está precisando, inclusive na sua família. A nossa alma precisa se banhar da presença de Deus. Não é por acaso, irmãos, que o diabo fica cutucando, que o diabo fica muitas vezes usando pessoas e situações para tentar nos tirar da presença de Deus. Não é por acaso. O diabo, por isso o diabo tem trabalhado muito, né? Uma vez que ele não entende das coisas de Deus, só entende das coisas dos homens, ele tem tentado de todas as formas tirar a nossa atenção da palavra, tirar a nossa atenção do culto. Tem pessoas que há muito tempo não congregam, e tem outras que há muito tempo congregam, mas entram e saem da mesma maneira. Que coisa esquisita, né? Como que eu vou sair na chuva sem me molhar? Só se tiver com o guarda-chuva aberto, né? Tem que fechar o guarda-chuva. A gente sai na chuva para se molhar. A gente vem na presença de Deus é para sentir a presença de Deus. Amém? Eu vim para ser curado, então é para ser curado. Eu vim hoje, pastor, para tirar uma tristeza do meu coração. E você então vai tirar a tristeza, você não vai embora com ela. Eu vim hoje para orar pela minha família e dizer: eu e a minha casa serviremos. Então é isso que você vai fazer. Não deixa o diabo ficar roubando a sua fé, ou fazendo o seu coração se fechar, como o de muitos tem se fechado, porque um coração fechado é uma terra seca.
Ele pode ter dentro dele uma semente, mas ele não produz nada. Ele vira uma terra improdutiva, mesmo tendo a boa semente. E olha que essa semente aqui, que é a palavra de Deus, é Jeremias capítulo 1, versículo 12. Vamos ver? Jeremias está um pouquinho para frente aí. Capítulo 1, versículo 12. Jeremias 1,12, ele diz assim, ó: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para quê? Para a cumprir. Como que Deus me manda uma palavra e não acontece nada? É impossível, a não ser que o meu coração esteja como uma terra seca. Que bom que vocês estão entendendo. O nosso coração não pode ser terra seca. Eu tenho que aproveitar cada momento da minha vida para louvar a Deus. Eu tenho que aproveitar cada momento da minha vida para dar glória a Deus, para dizer Deus é fiel. Pastor, mas a situação está um pouquinho complicada. Mas na presença de Deus tudo se resolve. Glorifique a Deus. Não murmure não. No domingo eu falei, não vou pregar isso agora, do Salmo 106, que o povo quando saiu do Egito e entrou no deserto, o povo desprezou a terra prometida, a terra aprazível. E como que desprezou? Não crendo na palavra. Sabe o que eles fizeram? O deserto ali era símbolo do coração deles, né? Que é uma terra seca. Sabe o que eles fizeram? Lá no deserto, ao invés de louvar a Deus porque eles tinham sido libertos do Egito, eles começaram a reclamar, a murmurar e a olhar para trás. Como é que Deus vai regar? Como é que a palavra de Deus vai produzir alguma coisa dentro de um coração seco? Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Só para isso. Como que Deus iria? Esse povo que murmurou, morreu tudo no deserto. E o povo que não murmurou, entrou todo na terra prometida. A terra seca é isso. É aquele coração fechado. Ah, pastor, eu não entendo. Eu estou na igreja e a minha bênção ainda não chegou. Mas como assim minha bênção não chegou? Não. É Deuteronômio 28, né? Ele fala. Vamos ler o versículo 1, rapidinho. A sua bênção já chegou, você tem que tomar posse. Chegou faz tempo. Sabe igual o carteiro quando deixa lá o telegrama, ó, o telegrama, hein? A maioria nunca ouviu isso. Quando ele deixa o telegrama lá na caixinha do correio, e você fica, meu Deus, cadê minha resposta? Aí uma semana depois você vai olhar na caixa do correio, estava lá a cartinha já, 15 dias parada lá, e você não tinha ido ver. Já chegou, só tem que tomar posse. Deuteronômio 28, ele diz assim, ó: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? É isso, elas vêm e nos alcançam, elas já vieram sobre nós, elas nos alcançam quando nós ouvimos a voz de Deus, a voz do Senhor. Aí eu volto no início da mensagem. Deus mandou a chuva. A única coisa que faltava para a terra produzir era a chuva, porque a semente já está plantada. Diga graças a Deus. Jesus explicou a parábola do semeador. Ele disse assim, ó: o semeador é Deus. A terra somos nós. A terra espinhosa é aquela que está cheio de cuidados dessa vida e sufoca a palavra de Deus. A terra rochosa é aquela que se fechou e só aceita a palavra até um determinado ponto, né?
Quer ver, ó? Não sei se tem alguém assim aqui ou em casa assistindo. Mas tem gente que é assim, se você falar assim para ele, Jesus Cristo te dá saúde, ele fala amém. Jesus te ama, ele fala glória a Deus. Aí você fala assim, irmão, tem que deixar o pecado. Fala, não, irmão, mas eu penso diferente. Ah, é um solo rochoso. A palavra de Deus alcança até determinado ponto. Chega num ponto que ele fala, não, com isso eu não concordo. Por isso que ela não produz. Vamos voltar lá no Isaías 55, volta lá. Tem muita coisa boa aqui nessa palavra. 55, 11. 10 e 11, né, aliás. 55, 10. Ele diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, glória a Deus, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Deus manda essa chuva, esse quebrantamento, esse derramar. Teve até alguns irmãos que falaram comigo, muitos, aliás, que falaram comigo, e numa conversa pessoal, falaram assim, pastor, eu estou sentindo na minha vida um renovo. Aí eu não sei o porquê, mas eu sei o para quê, né? Eu estou sentindo um renovo. Aí dentro de mim, né, eu falo, glória a Deus. Deus está regando a terra, porque a semente já tem. O que vai acontecer? A pessoa vai produzir, vai ter muito fruto. Eu recebi aqui no domingo, recebi alguns visitantes, recebemos, né, alguns visitantes aqui, e teve um que veio que estava com um problema muito sério, irmão. Coisa séria mesmo, muito séria, aliás, e muito preocupado também e tudo, né? Aí no domingo agora eu ungi toda a igreja, né? Derramei a unção, fiz a imposição de mãos. Ele foi embora. Ele mora em outra cidade, bem longe daqui, inclusive, a 100 e poucos quilômetros daqui. Aí no dia seguinte, isso foi no domingo, né? Na segunda-feira, aí eu conversei com ele, como é que tá? E ele assim, em lágrimas, sabe, de alegria, ele falou assim, você acredita que eu cheguei em casa, ele estava no culto da noite, né? Ele chegou em casa já meia-noite, ele falou, meia-noite. E não é que eu terminei o culto perto da meia-noite, não, tá? É que ele mora longe, pelo amor de Deus. Vai alguém pensar que eu comecei 6 da tarde e terminei meia-noite. Nem tanto, mestre, né? Então, aí quando chegou em casa, tudo bom. No dia seguinte, ele percebeu que ele já estava melhor, mas bem melhor assim, a ponto dele, sabe, de chorar mesmo assim de alegria. E ele falou assim, e outra coisa, eu levantei de madrugada, ele falou assim, eu fui orar, eu ia orar 15 minutos, eu orei 1 hora e pouco, uma presença de Deus tão boa, e depois o que ele estava sentindo de dor, de problema, ele falou, aliviou mais, aliviou, ele falou, rapaz, ele está fazendo alguns exames, né, e vai fazer, né, claro, vai ter que fazer, mas ele estava preocupado porque a coisa estava muito séria, e Jesus foi soltando, foi liberando, foi abençoando. Por quê? Porque a semente a gente tem, irmão, a gente só precisa regar um pouquinho a nossa terra. E como é que eu vou regar a terra? Abrindo o coração, buscando a Deus. Tem um pastor muito querido, homem de Deus, pessoa de caráter, não é fantasioso não, é pessoa de caráter mesmo. E ele é do interior de São Paulo. Ele falou uma coisa, eu assumi a igreja dele uma época. E ele falou uma coisa assim, eu achei bem bonito, eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Ele falou assim, o problema não é quando a pessoa falta nos cultos. O problema não é quando a pessoa falta nos cultos. Porque pode ter uma eventualidade, né? Uma viagem, um trabalho, alguma coisa assim. Ele falou assim, ó,
O problema é quando os cultos já não fazem falta mais para ela. A pessoa fica parada em entretenimento, em tanta coisa. Eu achei de uma profundidade tão grande isso que ele falou. Muito bonito, e é verdade. Não é problema faltar um culto, porque pode ser um dia que o patrão chame para trabalhar, naquele dia você vai trabalhar. Mas se o coração não apertar, poxa vida, logo hoje que eu tinha que estar lá na igreja, ô pastor, não dá para marcar mais um culto não, para eu poder participar, porque o culto está fazendo falta, verdade. O que é isso? Isso é uma pessoa que sempre vai produzir, que sempre vai prosperar, porque ela não é uma terra seca, ela não participa por participar. Está entendendo? Diga amém, irmãos. Ela não participa por participar, ela não lê a Bíblia por ler, ela lê, ela gosta de escrever, ela gosta de meditar, se não escreve muito bem, mas ela fica pensando aquilo, ela comenta com as pessoas, ela manda para alguém, sabe? Ela ora naquele sentido, tem um amigo, ela divide com a pessoa, porque ela não é uma terra seca. Vocês perceberam, irmãos, que o que vai fazer toda a diferença, sim, é a semente plantada no nosso coração. Mesmo a semente plantada, ela tem que ter um solo bom e um solo regado, um solo quebrantado, um solo que Deus manda a chuva, assim como Ele mandou a palavra, assim como, vamos ler o versículo 10 de novo, Isaías 55, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Deus nos deu a sua palavra, para que do mesmo jeito que Ele nos deu a chuva, esse quebrantamento, esse renovo, sabe, essa comunhão com o Espírito Santo, da mesma forma, a palavra dele não volte para Ele, a chuva também não volte para Ele. Ele nos deu para produzir na nossa vida e produzir muita coisa boa. Pastor, eu vim hoje aqui para ser curado. Então hoje é o melhor dia para ser curado. Pastor, eu hoje vim aqui porque uma pessoa me chateou demais. Me ofendeu assim, eu estou muito chateado. E se você continuar assim, talvez seu coração vire uma terra seca. Então você veio hoje aqui para você abrir a alma. Porque abrir a sua alma não depende do que o outro faz, depende de como você reage. Eu vim hoje aqui para abrir a minha alma, pastor. Eu vim hoje aqui para tirar os meus olhos do problema e colocar os meus olhos em Cristo. Então você vai sair daqui recebendo bênçãos, produzindo frutos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Coloque-se em pé, vamos orar, vamos tomar posse da bênção, no nome de Jesus de Nazaré. E Deus é bom, né? Isso, feche seus olhos agora, adorando o nosso Deus, e diga assim comigo: em nome de Jesus, eu não aceito, nem permito mal algum em minha vida. Diabo, pega tudo que é teu, todo o teu mal e vai embora. Tristeza, angústia, todo mal, caia por terra. Sai da minha vida, da minha casa, da minha família. Bata em retirada. Sai em nome de Jesus. Continue orando e apresentando diante de Deus agora. Fale o nome do problema e diga: esse problema acabou. Diga: esse mal acabou, na minha vida não. Está uma avalanche de problemas espirituais, emocionais, uma avalanche de problemas atingindo as pessoas com tristeza,
atingindo as pessoas com angústia, com medo. E se você é vítima dessa ação maligna que atinge as emoções, eu digo agora: caia por terra, sai todo mal, sai desta família, sai desse lar, sai desse corpo, sai agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Alguém que chegou hoje aqui, o semblante da pessoa é um semblante de tristeza, espírito da tristeza, espírito da depressão, do pânico, da solidão, da angústia, da vontade de morrer, sai agora, sai desta casa, sai agora, sai dessa família. O poder de Deus está entrando em você agora, e esse mal não resiste o poder de Deus. Diante de Deus, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Eu digo agora: em lugar de tristeza vem alegria, em lugar de dor vem o alívio, em lugar de enfermidade e doença vem a saúde agora. Saúde entre nesse corpo. Eu digo: câncer, desapareça, desapareça agora, seja queimado agora, mesmo em metástase. Eu digo agora: desapareça. É o poder de Deus desfazendo a obra do diabo, é o poder de Deus agora arrancando o sofrimento. Sai todo mal, não fique calado olhando para os lados, não ora mesmo, igreja. Manda esse mal embora. Você veio para tomar posse, você veio para ser abençoado, você veio para viver a vida de Deus. Sai todo mal, o mal na tireoide, sai agora, o mal na coluna, o mal no sangue, nos ossos, o mal que está no rim ou nos rins, o mal que está na pele, o câncer, desapareça, sai agora, esse caroço desapareça agora, essa hérnia desapareça agora, esse mal que está na coluna, que a pessoa anda com dificuldade, ou quando ela senta na hora de levantar, são dores, parece que a coluna trava. Sai agora, é um fogo de Deus agora, é o poder de Deus agora, é do alto da cabeça até a planta dos pés, é a presença de Deus agora. Isso, meu irmão, minha irmã, é esse derramada chuva de Deus agora, é esse quebrantamento de coração. Deus cura os quebrantados de coração. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que abrir o coração, abra o coração mesmo e diga: Senhor, eis-me aqui para receber a minha bênção. Eu não sairei daqui da mesma maneira que eu entrei, mas sairei daqui livre, liberto, curado, em nome de Jesus. E levante as suas mãos para mandar uma bênção para a sua família. Cite o nome de alguém da sua casa. Jesus foi à casa de Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus em casa. E recebendo Jesus em casa, Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Isso, como Zaqueu, você também pode levar Jesus até a sua casa. O nome dele será glorificado e a sua família será abençoada. A alegria vai invadir a sua casa. Aleluias. Oh, maravilhoso. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Vai declarando a sua família lavada, protegida, resgatada pelo sangue de Jesus. Aleluias. Oh, Deus de maravilhas. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que
ensina os filhos, ensina o marido. Quero amar, porque Deus está fazendo milagres. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Me ensina a ter santidade. Quero amar, porque o Senhor é meu bem maior. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, chamar sua atenção para mim e chamar sua atenção para mim. Todos nós precisamos tanto. Eu preciso de ti, ó Pai. Reconhecemos, Senhor, sou pequeno demais. É uma decisão que tomamos. Largo tudo para te seguir. Ó Jesus entrando, Ele é Deus. Entra na minha casa. Aleluias. Mexe com minha estrutura. Me ensina a ter santidade. Ele é Deus. Faz um milagre. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Nós vamos ver a nossa família se converter, passando pelas águas, aceitando Jesus, sendo cheia do Espírito Santo. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Jesus, porque o Senhor é meu bem maior. E vamos aplaudir o autor e consumador da nossa fé. Fervorosamente aplauda Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, eu cheguei hoje aqui sentindo dor. Cheguei hoje aqui, não estava muito bem. Ô Felipe, você vai ali fazendo favor? O Felipe vai bater o escanteio e vai cabecear. Ele é o nosso jogador de centroavante. Pastor, eu cheguei hoje aqui sentindo dor. Ou cheguei hoje aqui, eu estava triste. E agora Deus me trouxe aqui essa alegria. Estou me sentindo bem. Quem chegou hoje aqui sentindo dor? Aqui, ó, Felipe, por favor. O que era, irmã, que a senhora estava sentindo? Bom dia, eu desde ontem eu passei o dia todinho com muita dor aqui nos rins. A noite para dormir me foi muito ruim, que eu estava com muita dor no rim, não estava nem podendo me virar. E eu vim hoje para a igreja assim, com essa dor. Mas graças a Deus passou. Tá bem. Agora aí? eu viro, falar e não dói. Diga glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Ele é demais, Ele é fiel. Quem mais estava sentindo dor? Ô pastor, eu cheguei hoje aqui angustiado, com a cabeça também um pouco atribulada. Está melhor? A senhora vai ali, ó, Felipe, por favor. Isso. Era o que, irmã, que a senhora estava sentindo? Eu cheguei com o corpo pesado, com dor no corpo, com a vista toda embaçada. Não conseguia nem respirar, porque eu tenho enfisema pulmonar. Desse jeito, agora estou bem. Tá bem? Estou bem. Jesus está fazendo o check-up, a obra completa, né? E a senhora chegou aqui como? Estava com vista embaçada? Vista embaçada, corpo
dor no corpo, aquele peso na cabeça e aquela coisa. Sempre, toda vez que é para vir para a igreja, eu falo assim: você não vai para a igreja. Não, aí eu falo assim: não, mas eu preciso ir. Desse jeito. Pisou na cabeça do Satanás. Tá melhor agora? Tá bem? Curada? Diga graças a Deus, igreja, aplaudindo a Jesus, bem forte. Tá vendo? Ó, veio e recebeu. Mais alguém estava sentindo qualquer tipo de dor e passou? Pastor, hoje eu estava sentindo dor. Pastor, eu estava era com preguiça. Sai preguiça. Deus o livre, a preguiça empobrece, né? Deus que me livre, né? Eu li uma vez, olha a filosofia, hein? Eu li uma vez num papelzinho de uma, eu não vou fazer a propaganda não, né? De uma dessas fast food assim, tava lá, uma hamburgueria. Aí tava escrito assim, era conceito de preguiça, descansar sem estar cansado. Falei, não é que faz todo sentido? Não sei se está no dicionário, né? Sai preguiça, né? Já descansou? Está descansado, agora bora trabalhar. Mais alguém, irmãos, que estava... Agora, pastor, eu não vim sentindo dor, mas eu vim hoje orar por alguém da minha família, o caso é sério. Você crê que Deus atendeu a oração? Quem crê, diga amém. Diga então assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir a Jesus, bem forte. Podem sentar, irmãos, por favor? Valeu, Felipe, obrigado. O pessoal que estiver assistindo, aí não esquece que na sexta-feira nós temos culto nos mesmos horários e no domingo eu estou no seminário do Espírito Santo. Irmãos, assim, de coração aberto aqui como seu pastor, como seu amigo, mas a pessoa que ela perde o domingo, ela tem alguns motivos que são justificáveis. Um motivo é se, por exemplo, a pessoa ela estiver trabalhando. O ideal é que ela tenha folga nesse dia, mas aí depende do patrão. Ou se a pessoa estiver doente, não estiver possibilitada de se locomover e vir à igreja. Essas duas coisas são as principais. E uma vez por ano, às vezes duas, a pessoa faz uma viagem, né? Uma viagem em família, para descanso, nas férias, aí ela não vai vir no culto naquele dia. Tem gente que viaja, passa 2 semanas fora. Então acontece, mas você percebe que é assim, uma vez ou outra. Fora isso, irmão, a pessoa não deve perder. O domingo é o dia principal. A quarta é o dia muito importante. A sexta é muito importante, porque lidamos com libertação. E a maioria das pessoas pouco entende sobre libertação. Algumas acham que entendem. E outras, irmão, nunca ouviram falar de libertação. E quem ensinou libertação? Jesus. Jesus é o maior libertador que existe. E ele nos ensinou como fazer a libertação. Então, sexta-feira é para vir e ter a libertação sua e da sua família. Amém? E domingo é seminário do Espírito Santo, 8 da manhã e 18 horas. Chegue cedo, não chegue atrasado. Eu gosto de entrar no culto já logo assim, para poder ter um ensinamento tranquilo, sem pressa, né? Então chegue, participe do louvor, o pessoal do louvor se consagra a Deus, sabe, para ministrar, e é uma bênção em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então o pessoal que estiver assistindo aí, que Deus abençoe, fiquem na paz em nome de Jesus.